Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula da disciplina de Ciências, capítulo 1 do nosso caderno 4, que tem como tema Que som é esse? Isso mesmo, nós aprenderemos neste capítulo, gente, sobre os sons e nós iremos conhecer algumas de suas características, de suas propriedades, certo? E também reconhecer a utilização de diversos sons para a nossa cultura. Ao observarmos esta imagem de abertura, nós estamos vendo aqui, três pessoas, né? Uma tocando violão, outra lendo um livro, outra imaginando um lugar, né? Um lugar bem bonito, a fazenda. Então, com vários animais. Então, em todos esses lugares há a produção sonora. Olha aqui este texto de abertura, este poema. Sons. Clap, clap, faz a água, clap. Clop, clop, o galope. Glu, 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 faz o peru. E você, o que faz aí deitado? Blam, blam, blam. Toca o sino. Flim, 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 o violino. Bão, 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 o violão. E você, o que faz deitado? Então, esse poema de Sérgio Caparelli. E aí, eu pergunto a vocês, gente. Várias palavras neste poema, elas estão representando sons, né? Como clap, clap, glu, blim, blom. E de acordo com o texto, de onde é que vem esses sons? Os sons vêm dos animais, dessa pessoa aí tocando violão, quando o peru fala, quando o galo relincha, isso mesmo. Então, vários objetos, animais, as pessoas, elas emitem sons. E esses sons nos acompanham diariamente. E aí, nós vamos entender o que é o som, de onde vem o som. Então, no nosso ambiente, meus amores, nós podemos perceber vários tipos de sons. Seja da voz das pessoas, seja o canto dos pássaros, seja o barulho das folhas das árvores, né? Quando você põe uma roupa para lavar, a mamãe coloca a roupa para lavar, você escuta o barulho da máquina, né, produzindo som, lavando lá aquela roupa. Quando você está lavando a louça, a água caindo também produz uns sons. E todos esses sons, gente, eles chegam às nossas orelhas como ondas sonoras, que são vibrações no ar. Então, quando eu estou falando aqui, vai a onda e você vai escutar aí do outro lado o que tia Cindy está falando, não é isso? Então, nossas cordas vocais, gente, que fica aqui, na garganta, nossas pregas vocais, elas vibram com a passagem do ar que faz produzir a nossa voz, certo? Olha aí este animalzinho. Gente, a maioria das pessoas e dos animais, eles são capazes de captar o som no ambiente por meio, das orelhas, que são os órgãos do sentido da audição. Isso mesmo. Mas, no entanto, essa capacidade auditiva, ela varia. Por exemplo, nós temos aí este cachorro. O som que não é percebido, que não é detectado facilmente, né, por outro ser vivo, os cães, eles são capazes de perceber um som 4 vezes mais distante do que aquele que nós, seres humanos, somos capazes, certo? Então, os animais, alguns deles, eles têm essa capacidade, certo? Meus amores, e também há diversas maneiras de o som ser produzido, certo? O som, como nós já conversamos agora há pouco, ele é produzido por fontes sonoras. E que fontes são essas? As mais conhecidas são os instrumentos musicais. Como nós já estudamos na disciplina de artes e vocês fizeram trabalhos belíssimos, né? Produções de alguns instrumentos, os sons, eles são produzidos, né, por fontes sonoras, e essas fontes sonoras, esses instrumentos musicais, eles são divididos de acordo com a maneira que o som é produzido. Nós temos, portanto, os instrumentos de sopro. Isso mesmo, esses instrumentos, eles produzem o som pela vibração
de uma coluna de ar, né? Quando a pessoa sopra, tem essa coluna de ar que vai produzir o som. Nós temos um exemplo aqui no canto da tela de um homem, né? De uma pessoa tocando saxofone. Temos também aqui este outro exemplo deste instrumento musical de sopro, que é a flauta. Outro instrumento musical são os instrumentos de corda. Isso mesmo, meus amores, os instrumentos de corda. O som nesses instrumentos é produzido pela vibração das cordas. Temos o exemplo do violino e também do piano. E por último, nós temos os instrumentos de percussão. Esse aí é bem legal, né, meus amores? Olha aí, dois exemplos. Esses instrumentos de percussão, eles produzem o som por meio das batidas, atrito ou agitação, com a mão ou com algum objeto como as baquetas, que é no caso aí do tambor. Você vai bater as baquetinhas no tambor e vai produzir o som. Temos também este outro exemplo, que é o triângulo, certo? Olha aí, gente. E todos esses sons, né, eles precisam de algum meio para se propagar. Professor, o que é isso? Então, para se propagar, gente, o som precisa de um meio que pode ser sólido, uma coisa rígida, dura, líquida, temos a água, gasoso é o ar, né? Então, a propagação do som, ela acontece por meio de uma onda sonora, que ela vai se espalhar por todas as direções. Professora, dê exemplo aí pra gente. Pronto. Nós temos aqui o som se propagando, vamos voltando, se propagando em um meio sólido. Quando essa pessoa está utilizando aí essa furadeira para furar nessa parte sólida, seja parede, seja madeira, o barulho da furadeira, ele vai se propagar no meio sólido. Ah, professora, quando a pessoa está nadando, olha, está movimentando a água, né? Então está produzindo também um som no meio líquido. E ao tocar estes telefonezinhos, como é que são chamados o nome dele? Ah, despertador. Isso mesmo, quando o despertador ele desperta, o som vai se propagar no meio gasoso, né? No ambiente, no ar. Bem fácil, né, meus amores? Então, o som, ele precisa de um meio para se propagar, certo? Isso aí você já tem que estar no sentido. E aí, dependendo do volume, nós vamos ver que as propriedades do som, ele pode ser fraco. Então, o volume do som, gente, está relacionado à sua intensidade. E o que é essa intensidade? Ela vai depender de quê? Então, a intensidade do som, ela vai depender da distância que a fonte sonora se encontra. Se eu estou em um ambiente fechado e aí eu ligo um som, vai ficar bem forte, né? Isso, gente. Agora, se eu estou num ambiente aberto e o som está ligado, o som ele vai se espalhar, ele vai se propagar. Então, quanto mais longe da fonte sonora, mais fraco é o som que chega até o receptor. E quanto mais perto da fonte sonora, mais forte vai ser o som que chega no receptor, tá bom? E essa intensidade, meus amores, do som, ela é medida em decibel. Decibel representado pela letra D e B maiúscula, tá bom? E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o som deve alcançar no máximo 50 decibéis, gente, que é para não prejudicar a nossa audição, tá bom? Para não causar nenhum dano à nossa audição. E a exposição prolongada a níveis maiores de 80 decibéis, ela pode causar um dano, quer dizer, um problema, né, no nosso ouvido, na nossa audição. Então, por isso que é recomendado que as pessoas não fiquem muito próximas a locais que tem muito barulho, né? Você não fique também muito tempo com o fone de ouvido no volume mais elevado para evitar, né, algum problema de audição.
Gente, para vocês terem ideia, eu coloquei aqui um exemplo. Quando acontece um trovão, né, um trovão bem forte, produz cerca de 120 decibéis. Então, o nosso ouvido, ele vai sofrer algum dano, né, ao escutar este trovão bem forte, certo? Porque é o limite, ele passa do limite tolerado pela audição humana, certo? E aí, galerinha, nós temos também o ruído. O ruído que nada mais é do que todo e qualquer barulho ou som indesejado e que pode provocar uma perturbação ou desconforto. Quando você está no trânsito, né, aquele barulho, os carros buzinando, isso aí causa um desconforto, uma perturbação. E também causa, né, a poluição sonora, esses ruídos, certo? E aí nós colocamos aqui o exemplo, né, do trânsito, várias pessoas dirigindo ao mesmo tempo, aquele barulho dos automóveis, a buzina, isso aí vai causar um desconforto, meus amores, tá bom? Bem interessante este conteúdo nosso. Agora vocês irão responder no livro do ético de vocês, de ciências, atividades nas páginas 6, 14 e 15 e também a página 15 temos Vamos Relembrar. Vocês terão até o dia 13/10 para enviar essa atividade, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.